Fala galera, tudo bem meus alunos? Mais uma aula aqui do professor Lucas Gerolamo e o tema da nossa aula será circuito elétrico, tá? Então iremos analisar diferentes circuitos elétricos, ok? Então faremos a definição de circuito e iremos conhecer quais os tipos de circuito aí disponível, tá? Eu já adianto para você, são circuitos série, circuito paralelo e circuito misto, tá bom? Então vamos conhecer a característica de cada circuito deste. Bom demais, então vamos lá. Pessoal, então ó, antes de a gente analisar aí o que é circuito série, paralelo e misto, eu preciso aí definir circuito. O que é circuito? Tá? Então por definição, pessoal, circuito é um caminho fechado. Olha aqui, ó, por onde circula corrente elétrica, tá? Circuito é um caminho fechado por onde circula corrente elétrica, ok? E por que a corrente elétrica circula? Porque o caminho está fechado. Além disso, porque existe uma fonte de alimentação, uma fonte de tensão elétrica. Nesse caso, a fonte de tensão é de tensão contínua, nesse exemplo, tá? O caminho está fechado através de condutores, tá? E aqui eu tenho um resistor que representa uma carga, né? Porque a resistência está presente nas cargas, ok? Tá? Eu preciso ter uma resistência, eu preciso ter uma carga nesse meu circuito. Por quê? Porque toda carga tem resistência, então tenho que ter a resistência, ok? E se eu não tivesse uma carga, tivesse apenas um caminho fechado, sem nenhuma resistência nesse caminho aqui, seria um curto-circuito, tá bom? Então é muito importante a gente saber disso. Então um circuito básico, elementar, ele vai possuir o quê? Fonte de alimentação, condutor e carga, representado no nosso circuito exemplo aí com uma resistência. Beleza? Pessoal, o que eu consigo já observar nesse circuito? Eu observo o seguinte, eu consigo observar aqui, ó, que neste circuito o valor da corrente elétrica é único, só existe um valor de corrente elétrica. Só existe uma corrente elétrica, que eu chamei de I. Tá bom? Pessoal, entenda o seguinte, a corrente elétrica, ela vai partir do positivo, vai caminhar pelos condutores, na carga ou na resistência, ela para? Não, ela não para na carga, ela continua até o outro polo, no caso negativo. Porque aqui no caso é um circuito de corrente contínua. Se fosse um circuito de corrente alternada, ela faria esse sentido, depois faria o sentido contrário, depois voltaria para este sentido, depois voltaria para o sentido contrário e ficaria alternando. No caso do Brasil, 60 Hz, 60 vezes em um segundo, ela ficaria repetindo isso. Assim como 60 vezes em um segundo, ficaria trocando positivo com negativo. Mas aqui é uma fonte de tensão contínua, mas não importa, tá bom? Bom demais. Então, aqui é um circuito básico, tá bom, pessoal? Só existe uma fonte de tensão, só existe uma corrente circulando nesse circuito e essa corrente, quando chega na resistência, ela passa pela resistência. A resistência não representa a carga, então ela passa pela carga e volta aí para a fonte, ok? Ou seja, a corrente da fonte é I, a corrente dos condutores é I, é a mesma, a corrente que passa na carga é I, a corrente que sai da carga é I, tudo a mesma corrente. Por exemplo, se eu falar que I é igual a 2 A, a corrente que sai da fonte é 2 A, a corrente dos condutores é 2 A, a corrente que passa na carga é 2 A, a corrente que sai da carga é 2 A, ok? Só existe uma corrente. Só existe uma corrente e também só existe um único valor de tensão. Tá bom, gente? Então, se eu falar para vocês aqui, ó, que essa fonte de alimentação é uma fonte de 12 volts, então eu terei 12 volts. O que é tensão? Tensão é DDP. Eu falei um pouquinho aí sobre as grandezas aí, elétrica, tensão, resistência e corrente na aula de primeira lei de Ohms. Só clicar aqui no nosso cardzinho aqui, ó, no izinho,
que te encaminha lá para a aula, tá? É importante a gente conhecer as grandezas elétricas, tensão, corrente e resistência. Beleza? Legal? Então é o seguinte, a tensão, a diferença de potencial de elétrons entre esse ponto e este ponto, eu estou dando um exemplo que é 12 volts. Vamos supor, se eu tenho 12 volts entre esse ponto e esse, eu vou ter 12 volts entre esse ponto e este. Por quê? Porque o terminal está interligado, ó. Eu estou ligando o positivo diretamente na carga, o negativo diretamente na carga. Então, o positivo e o negativo chega diretamente na carga. Então, a tensão que tem aqui é a tensão que chega na carga. Não tem nada no caminho. Se tivesse algo no caminho, aí sim, seria diferente. Ok? Então o que eu posso afirmar aqui nesse circuito? Esse circuito é um circuito básico. Só uma carga, só uma fonte. Então o circuito básico vai possuir um único valor de corrente elétrica, pois existe apenas um caminho, só existe um caminho para circular, um único valor de tensão elétrica, ou seja, a tensão da fonte é igual VR. O que é VR? V é tensão, R é resistor. Então, ou resistência, tensão da fonte de corrente contínua é igual tensão do resistor. Ok? Beleza? Bom demais, circuito básico, simples. Por enquanto vimos este circuito só em aula, né? Agora vamos conhecer aí os demais. O próximo circuito a conhecer aí é o circuito série, tá bom, gente? Circuito série. Aquilo era o circuito simples, tá? Um circuito básico, uma fonte e uma carga apenas. Circuito série. Um circuito série é um circuito composto por cargas instaladas em um único caminho. Pessoal, entenda o seguinte, ó. Olha só aqui, pessoal. Aqui eu tenho uma fonte de alimentação, né, ó, tá? O que eu tenho aqui, ó? Qual que é a DDP, a diferença de potencial de 0 para 24 volts? De 0 para 24 volts, a diferença é 24 volts, certo? Por exemplo, se fosse menos 24 para 24 volts, aí a diferença seria o quê? 48 volts. Então a tensão entre esse ponto e esse seria 48. Mas não é o caso. Aqui é de 0 para 24. De 0 para 24 é 24. Então, entre esse ponto e esse eu tenho 24 volts, tá bom? Aí eu tenho essa lâmpada aqui, ó. Eu quero alimentá-la com 24 volts. Se ela tem dois terminais e a fonte tem dois terminais, não tem muito segredo como eu ligar isso, né? É claro que eu vou ligar esse terminal aqui. Deixa eu subir essa linha. E é claro que eu vou ligar esse terminal aqui. Beleza. O que acontece? Lâmpada liga. Bom demais, maravilha. Sem novidade, né? Tranquilo. Agora é o seguinte. E se eu colocar uma segunda lâmpada? Coloco uma segunda lâmpada aí nessa jogada. Pessoal, tem duas formas de eu ligar essa segunda lâmpada, tá? Como? A primeira forma que eu posso ligar essa lâmpada é da seguinte forma, ó. Eu coloco ela aqui, ó, no meio desse caminho aqui, ó. E agora, ó, positivo entra nela. Aí da lâmpada sai um condutor e entra na segunda lâmpada. E aí a segunda lâmpada vai pro negativo. Pronto, ó. Não deixa de ser um circuito. Por quê? Porque aqui é um caminho fechado, ó, por onde circula a corrente elétrica. Então é um circuito. Tem como negar isso? É um circuito. Beleza, bom demais, entendi. Vamos ver acendendo isso aqui, ó. Olha lá, pronto, ó. Show de bola, legal. E existe uma segunda forma de eu ligar. Mas antes de eu mostrar essa próxima maneira de eu ligar aí as duas lâmpadas, vamos analisar essa daqui, ó. Pessoal, o que acontece, ó? E caso eu queira implementar uma terceira, eu coloco uma terceira lâmpada. Mas vamos deixar como duas lâmpadas aqui inicialmente, tá? Então, ó, eu tenho aqui 24 volts que foi aplicado aí em duas lâmpadas, elas acenderam, tá? Note o seguinte, esse circuito aqui é um caminho fechado, pronto, tá circulando corrente elétrica, show de bola, beleza? E existe apenas um caminho, ó, olha só, note que existe apenas um caminho para a corrente elétrica circular aí do positivo pro negativo, tá? Beleza, show de bola. Isso aqui nós chamamos esse tipo de circuito série. Esse aqui é o circuito série. O circuito série, ele tem apenas um caminho. Ou seja,
as cargas são interligadas no mesmo caminho onde circula a corrente elétrica. Pessoal, você viu um circuito que existe apenas uma linha e nessa uma linha existem mais de uma carga, mais de um componente? E esses componentes, essas cargas, estão em série, porque estão no mesmo caminho. Circuito série. As cargas estão em um só caminho, as cargas estão uma após a outra, um só caminho, circuito série. Beleza, legal? Então é o que eu digo no nosso texto, ó. Um circuito série é um circuito composto por cargas instaladas em um único caminho. Olha que coisa boa, coisa tranquilinha. Olha só, analisa aqui comigo, ó. Eu tenho 3 resistores ou 3 cargas, a gente usou a lâmpada no exemplo lá, né? Mas eu tenho 3 resistores, 3 cargas em série. Beleza, perfeito. Agora, o que acontece? Existem algumas características importantes a serem lembradas no circuito série. Então, pessoal, antes de você decorar as características, você precisa saber identificar um circuito série. E mais uma vez eu repito, circuito série é um circuito onde as cargas estão no mesmo caminho, um único caminho, é um circuito série, tá bom? Vamos observar as características do circuito série? Ó, no circuito série então, ó, no caso acima nós notamos 3 resistores em série, como dito, tá? E aí é o seguinte, qual é a característica do circuito série? Como eu disse, ó, possui um único valor de corrente elétrica, pois existe apenas um caminho. Ou seja, IT é igual a IR1, que é igual a IR2, que é igual a IR3. Ele está falando que todo mundo é igual. Pessoal, o que é I? I é corrente elétrica, tá? Então, ó, olha lá o circuito, ó. Eu tenho R1, R2, R3. E eu tenho aqui, ó, I total e eu tenho VCC. Beleza. O que a afirmação nos diz aqui, ó? Possui um único valor de corrente elétrica, pois existe apenas um caminho. Ou seja, I total é igual a I. Se eu for ler tecnicamente, o que está escrito aqui, ó? IT é I total. O I é o quê? Corrente. Então, corrente total é igual corrente do resistor 1, que é igual corrente que passa no resistor 2, que é igual corrente do resistor 3. Pessoal, não tem como afirmar algo diferente que isso. Ó, se aqui da minha fonte sai 2 A, 2 A sai aqui, que passa aqui, que passa aqui, que passa aqui. Que passa aqui, que passa aqui, que passa aqui, que passa aqui. Que passa aqui, 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 que passa aqui. Não tem outro caminho para essa corrente elétrica aí. Se sai 2 A aqui, 2 A tem que passar aqui por todo esse caminho, 2 A tem que voltar. Ou seja, a corrente total é igual a corrente de R1, que é igual a corrente de R2, que é igual a corrente de R3. A corrente dos resistores é a mesma, porque eles estão no mesmo caminho. E a corrente total é a mesma, porque só existe um caminho. Só existe um caminho, só existe uma corrente. Tá bom, pessoal? Isso daqui, ó, a lei de Kirchhoff, tá? Ela vai explicar bem isso daí, as leis de Kirchhoff. Primeira e segunda lei de Kirchhoff, tá? Beleza, legal. Tema para outras aulas à frente aí. Olha só. Uma segunda característica do circuito série, a primeira então, as correntes são iguais. Pronto, eu posso resumir assim, ó. No circuito série, as correntes são iguais, são as mesmas, são únicas. E a tensão? Possui diferentes tensões em cima de cada componente em série. Possui diferentes tensões. A corrente é igual e a tensão diferente. Tá? Ou seja, a tensão da fonte é diferente da tensão de R1, que é diferente da tensão do resistor 2, que é diferente da tensão do resistor 3. As tensões são diferentes. Pessoal, se eu perguntar para vocês aqui, ó, quantas tensões existem nesse circuito série? O que você me responde? 1? 2, 3, e aí? A pessoa que me responde uma, ela vai falar assim, ah, só existe uma, a tensão da fonte.
essa pessoa que respondeu isso tá errada. Aí a pessoa vai falar, não, professor, existem 3 tensões. Existem a tensão que está em cima do resistor R1, ou seja, se você medir a tensão entre esse ponto e esse, ou seja, entre os terminais do resistor 1, eu vou encontrar uma tensão. Entre os terminais do resistor 2, eu vou encontrar outra tensão, então são 2. E do R3 seria a terceira tensão. São 3 tensões nesse circuito? Não! São 4 tensões. É a tensão da fonte e a tensão que fica em cima de cada resistor. E o que eu consigo afirmar sem saber nenhum dado do circuito? Eu não preciso saber resistência, corrente, nada por enquanto. Por enquanto nada. Mas eu consigo já afirmar isso. O quê? Que no circuito série a tensão é diferente para cada elemento. Tá bom? Para cada elemento do circuito, a tensão é diferente. Ou seja, a tensão da fonte é diferente da tensão de R1, de R2, de R3. Foi isso que eu disse. Beleza? E aí eu vou te falar outra coisa. Por que é diferente? Porque, ó, esses 12 volts aqui, um exemplo que eu dou. Supondo que saiam 12 volts aqui da fonte. Um exemplo no caso, né, o 12 volts. Mas, ó, se eu tenho então uma DDP, uma tensão de 12 volts ou 24 que seja, entre os terminais da fonte, então, ó, esses 12 volts vai estar, ó, o positivo ele está interligado diretamente aqui, ó, nesse ponto. E o negativo está interligado diretamente aqui nesse ponto. Então, a tensão entre esse ponto e esse é a mesma tensão da fonte, ok? O que acontece? Quando eu mudo esse... Ó, então eu estou analisando este ponto e este. A diferença de potencial, ou seja, a tensão entre esses dois pontos, no caso aqui é VCC, que eu estou dando de exemplo 12 volts, ok? Se eu pegar e mudar para este terminal, agora irei realizar a leitura entre este ponto e este. Eu vou encontrar os mesmos 12 volts? Não. Por quê? Porque eu já estou desconsiderando o R1 agora, tá? Ó, por que não é o mesmo 12 volts, professor? Porque os 12 volts é entre os terminais da fonte, e os terminais da fonte estão interligados nesse terminal e nesse. Quando eu analiso este terminal, eu já mudei o ponto de análise, tá? O que acontece? A característica do circuito sério é o seguinte: cada carga ela vai segurar um pouquinho de tensão em cima dela. Então, se eu tenho 12 volts, vamos supor que o R1, ó, entre esse terminal e esse, eu fiz a leitura com o meu multímetro e encontrei 2 volts. Então, se minha fonte fornece 12 volts, 2 volts perdeu em R1, então sobraram quanto? 10. Então, entre esse ponto e esse, sobrariam 10 volts. No exemplo que eu estou dando, tá? O R1 pode segurar 2, 5, 8, 1, 0,5. Isso vai depender dos dados do circuito, mas isso não nos interessa agora. Vamos apenas entender o básico aqui do circuito série e paralelo, que é o seguinte: circuito série, a corrente é a mesma, e a tensão no circuito série é diferente para cada elemento. Por quê? Porque ela tem quedas. Então, os 12 volts perdeu tensão em R1, vai perder também tensão em R2 e vai perder também tensão em R3. Então, se a tensão da fonte perdeu em R1, perdeu em R2, perdeu tensão em R3, se eu somar a tensão de R3, R2 e R1, vai ser igual à tensão da fonte. Ou seja, eu fiz o exemplo aqui, ó. Pô, ignorei, ó, entre R1, os terminais de R1, encontrei 2 volts. Aí se eu falar aqui para você que entre os terminais aqui, ó, de R2, eu encontrei 6 volts. Eu já consigo saber a tensão de R3, ó. Se aqui tem 2 volts em R1 e aqui tem 6, então entre R1 e R2 eu tenho quantos volts? 8, né? 6 mais 2, 8. Agora eu tenho 8 volts.
Agora, se eu considerar a tensão de R3, vai ser a mesma tensão da fonte. Então, de 8 volts para chegar na tensão da fonte, do exemplo que eu estou mencionando aqui seria 12 volts, de 8 para 12, faltam 4 volts. Então, os 4 volts tem que estar aqui, ó, no R3. Ok? Então, tensão de R1, no exemplo que eu dei, 2 volts, mais tensão de R2, no exemplo que eu dei, 6 volts, já deu 8. Mais tensão de R3, que é 4 volts, 12 volts, que é igual à tensão da fonte. Beleza? Pessoal, não precisa ficar preocupado, tá? Iremos falar mais sobre isso nas aulas de lei de Kirchhoff, tá? Então fiquem tranquilos. O que eu preciso saber nessa aula decorado? Isso eu preciso saber, tá? Que componentes em série estão no mesmo caminho, um único caminho. Tá bom? O que eu preciso saber? Que a corrente é igual, porque só existe um caminho, então ela tem que ser igual. Se aqui passa 2 A, passa 2 A aqui, que passa aqui, que passa aqui e que volta 2 A. E o que eu preciso saber também, por último, terceiro, que no circuito série a corrente é igual? É. E a tensão é diferente. Tá bom? Para cada elemento. Por quê? Porque tem quedas. Circuito paralelo. E o circuito paralelo? Como é que ele funciona? O circuito paralelo, vamos voltar lá aqui, ó. Então é o seguinte, por que existem esses dois tipos de circuito? Igual eu falei, inicialmente a gente tinha uma lâmpada só ligada e não tinha como ligar essa lâmpada de outra forma a não ser o quê? Interligar o terminal da fonte com o da lâmpada. Acabou, já era simples, mole, teta, show de bolas! Agora é o seguinte, caso eu queira implementar outra lâmpada, né? Da outra vez eu coloquei ela aqui no meio do caminho, em série. Mas não, existe outra forma de eu ligar essa lâmpada. Eu posso ligá-la em paralelo. Agora as lâmpadas estão ligadas em paralelo. Este é um circuito paralelo. Ok? Circuito paralelo. Qual é a característica do circuito paralelo? O circuito paralelo tem os terminais dos componentes, das cargas, interligados diretamente. Ou seja, não tem que ter ninguém no caminho. Eles têm que estar interligados diretamente. É o terminal? Não. Os terminais. Se a sua carga tem 2 terminais e você tem 2 cargas, esses terminais têm que estar interligados. Ok? Então, ó, olha só, minha lâmpada tem 2 terminais. Então eu peguei o terminal de cima e interliguei com o terminal de cima, e eu peguei o terminal de baixo e interliguei o terminal de baixo, e aí sobraram 2 terminais, e aí o que eu fiz? Eu apliquei o 24 volts nesses 2 terminais. E se você observar, a minha fonte também está em paralelo com as lâmpadas, porque quantos terminais tem a fonte? 2. Então os terminais da fonte tá interligado com os terminais da lâmpada. Então, ou seja, tá todo mundo aqui em paralelo. Beleza? Então, existem 2 formas de eu ligar a lâmpada no circuito. Ou cargas, que sejam resistores, ou em série, ou em paralelo. Então, neste caso, quando eu interligo os terminais, é paralelo. Tá? Outra característica do circuito paralelo é o seguinte, o circuito paralelo ele vai oferecer mais de um caminho. Olha só, aqui eu tenho um caminho, eu tenho um, opa, cheguei aqui no nó, viraram 2 caminhos, tenho mais de um caminho. Beleza? Vamos entender melhor isso? Olha só, olha o tanto de corrente que tem aí. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Agora complicou. Calma, relaxa, relaxa. Olha só, no meu exemplo aí eu tô falando que a fonte tem 12 volts, né? Na verdade aqui, ó, eu falei 12, mas no simulador aqui eu tô usando 24. Então vamos usar 24 volts agora? Vamos usar o 24, dá um descontinho pro professor. Então vamos lá, 24 volts, vai, vamos usar 24. Beleza, o São Paulo não vai gostar, 24. Então, ó, agora é o seguinte, ó. Entre os terminais da minha fonte de alimentação, eu tenho tensão contínua 24 volts, tá bom? Se fosse alternada, pessoal, seria a mesma coisa, tá? Beleza, legal, legal. O que acontece? Isso aqui é um circuito ainda, ó. É um caminho fechado por onde circula a corrente elétrica. Só que, na verdade, o caminho fechado são vários caminhos, tá? Então, o que acontece? Mas ele tá fechado e vai circular a corrente elétrica, tá? Então, observa o seguinte, ó. Supondo que, sei lá, daqui, ó, saiam 5 amperes. Sai da minha fonte 5 amperes.
Pessoal, toda corrente que sai da fonte, você concorda que é a corrente total? Porque se existe alguma corrente total, ela tem que ser a corrente que sai da fonte, a total, tá? Que alimenta tudo. Então, beleza, ó. Então, o exemplo que eu tô dando aqui, ó, saindo 5 amperes de corrente total, IT, né? Corrente total. Tá. A corrente total chegou aqui nesse nó. O que aconteceu com a minha corrente? Ela se dividiu entre dois caminhos. Você não tá visualizando dois caminhos? Ó, imagina o seguinte. Eu tenho 5 carros percorrendo essa avenida. E aí os 5 carros chegaram nessa encruzilhada, onde apareceram dois caminhos. Então o que acontece? Pode acontecer de 2 carros descerem e 3 carros continuarem, ou 3 carros descerem e 2 continuarem. Sei lá, não sei, tá? O que eu sei é que a minha corrente elétrica chegou aqui, encontrou 2 caminhos e ela se dividiu nesses 2 caminhos. Se dividiu por 2? Não. Ela se dividiu entre 2 caminhos, mas não se dividiu por 2. Porque, por exemplo, se eu estou usando o exemplo de 5 amperes, chegou 5 amperes aqui, então passou 2,5 aqui, 2,5 aqui. Não. Pode acontecer isso? Pode acontecer, mas não foi isso que eu falei. Pode acontecer de descer 1 ampere aqui e continuar 4 amperes aqui. Por que não? O que vai definir o que vai descer, o que vai subir? Subir o valor da resistência. Se eu tiver um valor muito alto de resistência, passa menos corrente aqui. Se eu tiver um valor muito baixo, passa mais corrente aqui. Por quê? Porque a resistência, ela resiste à passagem da corrente. Quanto maior a resistência, menor a corrente. Quanto menor a resistência, maior será a corrente. Ok? Beleza, legal. Isso eu já expliquei em outras aulas. Então, legal, ó. A corrente chegou aqui, então se dividiu entre 2 caminhos, mas não igualmente, não necessariamente igualmente. Ok? Então, I total virou o quê? IR1 e I1. Por que eu chamei de IR1? Essa corrente passa em quem? Em R1. Passa no resistor 1. Então, eu falei corrente do resistor 1, tá? E essa daqui, professor, por que se chamou de I1? Porque eu quis. É a primeira corrente diferente da total, é? Então eu chamei corrente 1. Só isso. Eu poderia colocar assim, ó, corrente Lucas. Se eu quisesse, eu colocava, ué. Por que não? Tá bom? É apenas o nome. Ok. Então I total virou 2 correntes. IR1 e 1. Ok? IR1 chegou a esse nó. Depois eu analiso IR1. Vou analisar I1. Então, ó, I1 que continuou, I1 se deparou no nó de novo, igualzinho I total, ó. Então vamos supor que desceu 1 ampere aqui, ó. Vamos fazer isso, ó. Desceu 1 ampere aqui, ó. Se desceu 1 ampere aqui dos 5 que chegaram, desceu 1. Quantos ampere continuou em I1? 4 ampere, é lógico. Então os 4 amperes chegou aqui, ó. Dos 4 amperes que chegou aqui, ó, 1 ampere também desceu, tá? Igualzinho foi aqui, ó. 1 ampere desceu. Ou seja, a corrente R2, a corrente que passa em R2 é 1 ampere. E aí, voltando no outro exemplo aqui, a corrente que passa em R1 também é 1 ampere, tá bom? Usando esse exemplo que eu tô dando, tá? Não necessariamente será isso, mas veremos em cálculos futuros, fiquem tranquilos. Só quero que você entenda que a corrente ela vai se dividir em cada ponto onde eu encontrar mais de um caminho. Tá bom? Beleza, legal, ó. Então a corrente chegou num ponto que tem mais de um caminho, se divide. Então, no meu exemplo, desceu 1 ampere aqui, ó. Dos 4 que continuaram, desceu 1 ampere aqui. Se desceu 1 ampere aqui, quantos amperes continuou? 3. Então, 3 amperes continuou aqui. E aí eu pergunto para você, qual é a corrente 2? 3 amperes. Aí eu te pergunto outra coisa, qual é a corrente do resistor R3? Quanto será que é? 3 amperes. Se 3 amperes passou aqui, existe outro caminho para o 3 amperes ir para outro canto? Não. Então é claro que o 3 amperes vai passar aqui, ó. Então passou 3 amperes aqui. E os 3 amperes que passou aqui também, ó. E os 3 amperes, ele chega até esse nó. E aí ele vai se encontrar com quem? Com IR2. Você se lembra o valor de IR2? 1 ampere. Então, 1 ampere
se encontrou com 3 amperes. Eles se encontraram e se tornaram uma só corrente que eu chamei de I4. Adivinha quantos amperes vai ter aqui? 1 ampere que juntou com 3? 4 amperes. Igualzinho o I1. Então I4 é igual a I1, porque ó, I1 virou 2 caminhos. Só que esses 2 caminhos se encontraram de novo e viraram novamente I1. Só que eu dei outro nome, eu chamei de I4. I1 é igual a I4. Ok? Então aqui eu tenho 4 amperes. Juntou 1 com 3. 4 amperes. 4 amperes chegou nesse nó. Lembra que eu falei que desceu 1 ampere só aqui no exemplo que eu dei? 4 amperes encontrou com 1 ampere, virou o quê? 5 amperes. Eu dei o nome de I5, coincidentemente. Então as correntes se encontraram novamente e o 5 ampere que saiu, o 5 ampere foi o que voltou. Tá bom? Pessoal, não se confunda o 5 ampere com I5, tá? É coincidência. Eu poderia colocar aqui, ó, I cadeira, I teto, I10, I20. É apenas um nome. Ok? Beleza? Então, ó, a corrente quando chega no nó e se divide, tá? Ela vai se dividir igualmente? Não. Mas pode acontecer? Pode, mas não necessariamente. As correntes que chegam em um nó, elas se juntam e tornam uma corrente só. Basta eu somar. O circuito paralelo possui vários caminhos, possui mais de um caminho. É isso que eu quero que você entenda. A partir disso, o que você vai afirmar a respeito da corrente elétrica no circuito paralelo? A corrente elétrica do circuito paralelo é diferente para cada caminho. Cada caminho no circuito paralelo vai ser uma corrente. Aqui, ó, é um caminho, aqui é outro caminho, aqui é outro, aqui é outro. São vários caminhos que existem no circuito paralelo. Beleza? Tá bom? E a tensão no circuito paralelo? A tensão, os volts que saem da fonte. Ó, no mais, no menos, positivo e negativo. Se entre os dois terminais eu tenho 24 volts, o mais veio até aqui em cima e o menos veio até aqui em cima. Então, ó, negativo e positivo. Quantos volts eu tenho? Ó, negativo e positivo. Positivo, negativo. Quantos volts eu tenho? 24 ainda. E aí o negativo veio até aqui, só tem fio. Então o negativo tá aqui também, ó. E o positivo também tá aqui, ó. Então, ó, qual é a tensão do resistor 1? É os 24 volts da fonte. Que também é a tensão do resistor 2, ó, porque eles estão interligados, ó. Olha aqui, ó, o positivo tá indo direto, ó, pro 2. E o negativo tá indo direto pro 2. Então, entre os terminais do resistor 2, eu tenho a mesma tensão da fonte. E entre os terminais do resistor 3 também. E se eu tivesse mais componentes em paralelo, seria a mesma coisa. Então, o que eu afirmo no circuito paralelo? Que a tensão dos elementos em paralelo é igual. Só isso. Então, ó, senta e analisa aqui, ó. Analisa aqui comigo, ó. Olha aqui, ó. O que eu estou afirmando aqui, então, ó? O circuito paralelo possui as seguintes características. Então, o circuito paralelo possui mais de um caminho para a circulação da corrente elétrica. Ou seja, I total é diferente da corrente de R1, que é diferente da corrente de R2, que é diferente da corrente de R3, porque são caminhos diferentes. Pode acontecer de R1 ter o mesmo valor numérico de R2? Pode, só que são duas correntes diferentes, não é a mesma. São duas diferentes. Isso é completamente inverso ao que vimos no circuito série. O circuito série só existe um caminho. Se existe um caminho, uma só corrente. E a tensão tem quedas. Então, o circuito série, a corrente é igual porque só tem um caminho e a tensão tem quedas. No circuito paralelo é o inverso. A corrente é diferente, ela se divide e a tensão é igual. É o inverso. Então, a partir desse circuito que nós vimos, a gente consegue afirmar algumas coisas. Por exemplo, ó, I total é igual IR1 mais I1. Você concorda comigo? Ó, I total é igual IR1 mais I1. Ou seja, o I total, ele não chegou nesse nó e viraram dois caminhos? Sim! Então, se eu somar os dois caminhos, é igual a I total. É isso que eu estou falando aqui, ó. I total é igual a IR1 mais I1. Assim como I1 é igual a IR2 mais I2, tá aqui, ó.
I1 é igual a IR2 mais I2, tá? Olha só que eu coloquei aqui também, ó. I2 é igual a IR3, que é igual a I3. Olha essa afirmação aqui, ó. Comprova aqui comigo, ó. Nesse trechinho, só nesse trecho. Opa, pera aí que eu fiz cagadinha. Consertei a cagadinha, ó. Neste caminho aqui, ó. Só existe um caminho. Se existe um caminho, você concorda que a corrente 2 é a corrente do resistor 3, que é igual à corrente 3? Você concorda, só existe um caminho. Se aqui passa 2 amperes, passa aqui, que passa aqui. Se aqui passa 5 aqui, passa 5 aqui. Não tem outro caminho para essa corrente. Então, I2 é igual a IR3, que é igual a I3, ok? Vamos continuar as afirmações aqui, ó. I4 é igual a IR2 mais I3. Olha só, I4 é igual a IR2 mais I3, porque os dois chegaram no nó. E aí, quando eles chegaram no nó, derivou a corrente I4 aqui. Beleza? Assim como I5 é igual a IR1 mais I4. I5 é igual a IR1 mais I4. Beleza. E a tensão? Como eu disse, é igual. A tensão da fonte é igual a tensão de R1, tensão de R2, tensão de R3. E se tivesse R4, tensão de R4, tensão de R5. E assim sucessivamente. Beleza, então... O que eu posso afirmar aqui na nossa aula? Eu preciso entender isso. Circuito paralelo. Os terminais são interligados diretamente. Circuito paralelo. Existe mais de um caminho para a corrente elétrica. Por isso que no circuito paralelo a corrente é diferente e a tensão é igual. Circuito série. Eu preciso saber que componentes em série estão um após o outro. Componentes em série estão num único caminho. Por isso que a corrente no circuito série é única, é a mesma, é uma só. Existe um só caminho. E a tensão? A tensão tem quedas em cima de cada componente. Simplesmente um é inverso do outro. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Mole. Pessoal, não precisa esquentar a cabeça com cálculo da tensão, da corrente. Relaxa. Mas é importante que eu estou passando para vocês, estou introduzindo. É bom você lembrar. Mas relaxa. O foco da minha aula é você identificar o que é um componente em série, o que é um componente paralelo. Tá? Teremos mais aulas relacionadas aos cálculos. Tá bom? Fiquem tranquilos. Pessoal, por fim, eu vou falar do circuito misto. E o circuito misto é o quê? São cargas em série e em paralelo, tá? São circuitos que estão em série e em paralelo, tá? Ou seja, olha só esse circuito aqui que eu dou de exemplo, ó. Deixa eu afastar um pouquinho ele aqui. Pronto, ficou bom? Não? Então faz melhor. Quer dizer, bom demais, olha só. Pessoal, esse aqui é um circuito misto, tá? Circuito misto. Pessoal, o circuito misto aqui, então eu posso encontrar cargas em paralelo e cargas em série no mesmo circuito, tá bom? Analisa aqui comigo, ó. R2 e R3, está em série ou em paralelo? Paralelo. Olha aqui, ó, os terminais de R2 ligados diretamente nos terminais de R3. R2 e R3 estão em paralelo. Que mais? R5 e R6... Olha só, se você observar só esse trecho, ó, só esse trecho, eles estão no mesmo caminho, não estão? Ó? Quantos caminhos existem daqui, ó, desse ponto onde está a seta, até este ponto aqui, ó? Quantos caminhos existem daqui até aqui, ó? Só um. Nesse um único caminho tem quantas cargas? Duas. Só um caminho? Só. Então essas cargas estão em série. E adivinha só, a corrente que passa no R5 vai ser a mesma corrente que passa em R6, porque é o mesmo caminho. Beleza? Olha só outra coisa. R2 e R3. A tensão que está em cima de R2, ó, se eu tenho 4 volts entre esse terminal e esse, é sinal que a tensão de R2 é 4 volts. Se eu tenho 4 volts aqui, eu vou ter aqui e aqui. E eu também vou ter aqui e aqui. E também vou ter aqui e aqui. Ou seja, tensão de R2 é igual a tensão de R3. Por quê? Porque o circuito paralelo a tensão é igual. Circuito série, a corrente que é igual. Ok? Circuito série, corrente igual, porque é o mesmo caminho. Circuito paralelo, tensão igual, porque os terminais estão interligados. Beleza, pessoal? Pessoal, a aula de hoje é bem simples assim. Simples assim. Hoje iremos analisar
apenas aí o que vai diferenciar um circuito série do circuito paralelo. Eu quero apenas que nós possamos aí identificar esses diferentes circuitos, tá bom? Circuito série, paralelo e circuito misto. Então eu retorno aqui nesta imagem de início aqui, né, da nossa aula. E aí eu pergunto para vocês agora, ó. Eu tenho uma fonte de alimentação, eu tenho R1 e R2. Essa fonte aqui já está mostrando para mim pela imagem que é uma pilha. Olha aí na pilha do seu controle remoto aí, ó. Procura qual é a tensão dessa pilha. Provavelmente você vai achar uma tensão próxima ou igual a 1,5 volts, né? Essa daí é a tensão da pilha. Esse valor aí é o valor, né, que a indústria aí acaba produzindo, né? Tá? Então o que acontece? 1,5 volts está entre este terminal e esse, né? Aí eu pergunto, R1 e R2, tá em série aí, não tá? Ó, tá em série. Então 1,5 volts vai se perder entre esses resistores. Vamos supor que em cima desse resistor ficou 0,5 volts. Quantos volts ficou em cima de R2? 1 volt, tá? Beleza? Vamos supor que circulou aqui dessa pilha uma corrente de 500 mA. Qual é a corrente de R1? 500 mA. Qual é a corrente de R2? 500 mA. Qual é a corrente total do circuito? 500 mA. Sabe por quê? Porque eles estão em série. Tá bom? Então, pessoal, para finalizar nossa aula é isso, tá? Preciso saber identificar esse circuito série, circuito paralelo. E claro, se eu tiver aí um mesclado aí entre circuito série e paralelo, eu tenho um circuito misto, tá bom? Aguardem as próximas aulas que iremos começar a realizar cálculos em cima desses diferentes circuitos. Então, qual é a sua preocupação desta aula? Saber identificar o que está em série e em paralelo. Porque na próxima eu vou ensinar a calcular o que está em série e em paralelo. E eu vou iniciar pelas resistências. Então nossa próxima aula será associação de resistores. E eu vou aguardar você. Até a próxima. Obrigado!